Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui com essas dificuldades, gripe, tá? Com todas essas coisas, mas a gente está aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa consciência, tá, pessoal? Vou tomar um pouco aqui do meu xarope para eu não ficar muito tossindo, né, pessoal? Tomar um pouquinho aqui para a garganta da gente funcionar bem, eu não tá tossindo aqui, tá? Não tá. Já tô bem um pouco melhor desse resfriado aí, tá, pessoal? Ainda tem um pouco de tosse, né? Mas é isso, a gente vai continuar mesmo assim, tranquilo, tá? Faz parte, né? É, da gente que tá aqui nessa realidade, tem um corpo, né? E esse corpo tem reações a vírus, a muitas coisas, tá, pessoal? É assim, é a nossa jornada aqui da nossa consciência, tá? Então, pessoal, dá essa introdução, tá? Mas antes de agradecer a vocês aí, os novos também que se inscreveram no meu canal. Obrigado, pessoal, pela confiança, tá? A gente tá, eu tô tentando melhorar também vocês, tá? E a gente vai caminhando nessa, tomando consciência nessa realidade aqui. Melhorando a nossa frequência, evoluindo o nosso pensamento, tirando as camadas limitantes religiosas da sociedade, de família. Então a gente está para nossa consciência estar livre. Senão a gente não é liberto, tá, pessoal? A gente precisa ser liberto dessas coisas. E tá tranquilo. É tão bom quando você anda, né? Eu agora fui ali, passei ali, eu tava andando tão leve, tão assim, sem coisas assim na mente, eu tava andando tão leve, né? Eu meditei de manhã, aí saí andando, né? Fui lá em cima, depois voltei. Eu senti que ele tava tão gostoso, né? Sol tá até um sol, mas não tá quente, né? O clima tá meio assim, temperado, tá meio temperado, né, pessoal? Foi bom para eu andar um pouco no sol para ver se o sol tem composição que pode ajudar a gente, né? Com a gripe, né, pessoal? Mas é isso, graças a Deus. Então, a gente que é espiritual, precisamos ir tirando essas camadas. E não é fácil, tá, pessoal? É um processo que cada dia, né, a gente vai lidando com a nossa identidade egóica, né? A gente que é espiritual, a gente quer fazer coisas elevadas, né? Tem comportamentos elevados, palavras elevadas para as pessoas, mas às vezes a nossa identidade que a gente criou aqui, né, nessa realidade, a nossa identidade egóica, ela, como é que se diz? Ela se manifesta e isso pode atrapalhar o plano espiritual, o plano do seu espírito. Você colocar aquele propósito da sua alma aqui nessa realidade. Entende? O nosso identidade egóica pode atrapalhar e tem atrapalhado muitas vidas, até de muitas pessoas, tá? A pessoa, uma pessoa espiritual, ela é uma pessoa espiritual, ela é uma pessoa que se dedica às coisas espirituais, mas tem lá a parte que, se não for trabalhada, a parte identidade egóica, ela não se liberando dessas camadas, essa identidade pode atrapalhar ela. Então, a gente tem que equilibrar aí essa nossa identidade egóica, tá? Equilibrar porque não é para matar ela, tá? É para ela saber que quem está no controle é a essência, é a sua essência, que é a sua verdadeira identidade. É só isso, controlar o ego, tá? Controlar as coisas para que a gente possa
como é que se diz? Colocar aquele plano divino que está na nossa alma aqui nessa realidade. Porque senão vai ser difícil, tá? É uma... Eu não posso dar risada, pessoal, que eu vou tossir, tá? Porque senão vai ser difícil para as pessoas saber lidar com essas coisas, tá? Então, pessoal, mas qual é o tema que a gente estava falando, né? Aí no vídeo de ontem, né? Eu falei a primeira parte aí. Falei até bastante aí. Foi 60 minutos aí, pouco aí, tá? Então, o que é a dor na alma? Então, pessoal, irmão Samuel, você vai me perguntar como eu fiz a pergunta ontem, no vídeo de ontem, né? A alma tem dor, irmão Samuel? A alma sente dor? E aí, pessoal? Sente ou não? Sua alma sente prazer? Alegria? Então, ela sente dor também, tá, pessoal? Tanto a dor que vem externamente, né? Que seu corpo tem essa sensação aqui de dor nessa realidade, quando uma dor que existe na alma. Que é uma dor o quê? É a dor da separação. De a gente estar separado de Deus. Então, muitas pessoas que não estão conectadas à espiritualidade dela, a Deus, a essência espiritual dela. Uma pessoa que não está conectada, ela tem a dor na alma, tá? Foi o que a gente falou aí no primeiro vídeo, tá? Existem vários sinais da dor que vem de dentro e os médicos fazem exame e não diagnostica nada. Por quê? É uma coisa que tá vindo tá vindo da onde isso? Então, da nossa alma, né? Por causa desse afastamento do nosso Deus, da nossa essência espiritual. Então, ocasiona essa dor. Então, é a primeira dor que tem que ser sanada. Depois aí as dores que a gente externamente pela nossa vivência, a gente vai trabalhar essas dores, tá? Para a gente poder ir nos alinhando com Deus, que é a nossa cura da nossa alma, tá? Então, aí eu coloquei a pergunta: e como podemos lidar ou evitar essa dor invisível? Então, como é que a gente pode lidar e evitar essa dor invisível, a dor da alma? É isso. É a gente trabalhando a nossa espiritualidade. A gente se chegando ao Criador, tá, pessoal? A gente se chegando ao Criador. Porque ele que vai curar essas. Porque essa dor, tá, pessoal? Da alma é energia, tá? São energias que estão pairando na nosso campo mental e emocional, né? Que vem afetar, que afeta o nosso corpo físico. Foi o que a gente falou ontem, né? No vídeo de ontem, né? Lembra? Então, assista o vídeo de ontem e depois assista esse segundo. Vá seguindo a ordem. Vá seguindo a ordem. Se vocês não seguem a ordem aí, então vá seguindo a ordem. Para você ver o que é que eu estou falando, que eu estou linkando com muitas coisas que eu disse no vídeo anterior, tá? Então, o que é que a gente viu no vídeo anterior, que é essa dor na alma? Ele fala: a dor na alma é um conceito que descreve uma dor invisível e profunda que afeta o interior do indivíduo. Então, a alma do indivíduo, né? É uma dor invisível, então, invisível por quê? Mas é uma energia. É igual aqui, você vê a energia passando no fio, foi por isso que eu falei um eletricista. Eu digo: como é que você sabe que tem energia? Ah, eu pego o teste aqui, ou então eu coloco a mão assim,
Aí quando eu tomar o choque, eu sei que tem energia. Eu pego o teste aqui, mas eu falei, você consegue ver a energia passar? Porque a energia, pessoal, é ondas, são ondas de forças, são força. Por isso que se você toca, você toma um choque, porque existe uma força ali. Então é energia. Então a gente não vê a energia com esses olhos que a gente tem. O que é que a gente sente? A gente sente. Se você tocar, você toma um choque. Entende? Então, se eu estou falando de uma energia na alma, você não vai ver, você vai sentir. E a pessoa, a consciência da pessoa vai sentir. O que é que você está sentindo? Ah, estou sentindo isso, aquilo, outro. Enquanto não afeta o físico, a pessoa está sentindo, mas ela não fala. Foi até o que eu falei ontem, antes de terminar o vídeo. Fale, pessoal. Tá sentindo alguma coisa? Fale. Procure terapeuta, procure alguém de confiança para você falar sobre essas coisas. Porque enquanto está no campo mental, pode ser como é? Ressignificado, né? Essa dor, entende? Mas quando cai no campo físico, aí não tem jeito. Aí tem que trabalhar agora tanto o lado físico como o lado mental e emocional da pessoa, a alma da pessoa. Tá? Então, o interior do indivíduo manifestando através de sentimento. Então, ela vai se manifestar aqui na nossa realidade como um sentimento que é como tristeza constante. Então, pessoas que têm tristeza constante, porque a gente tem um dia de tristeza, né, pessoal? A gente às vezes fica triste. Aconteceu algo, aí a gente fica triste. Mas passa, né? Aquela frequência passa. Mas se a pessoa está constantemente triste, já é um sintoma dessa dor na alma, né? Desespero, então, pessoa de desespero, ansiedade, né? Vazio, né? Ela se sente que ninguém, ela tá só, tem um vazio na alma dela que algo precisa ser preenchido. Ela começa a preencher com outras coisas, dinheiro, tal. Até pessoas, até que tem muita, né? Pessoas que têm aqui uma vida nessa realidade com dinheiro, mas tem um vazio dentro dela. E ela não sabe o que é, tá? É uma dor na alma. Um vazio e falta de propósito, né? O propósito de vida. Não tem ânimo, tá fazendo as coisas, mas tá bom, tá certo. E em muitas vezes ligada à experiência traumática. Então, muitas vezes essa dor na alma está ligada a uma coisa traumática que acontece aqui, mas às vezes nem sempre, tá? Porque às vezes é por essa falta dessa conexão com a espiritualidade dela, com o Criador dela, o Deus interior dela. É uma dor na alma. E essa dor na alma afeta aí a maioria, aí, tá? Tem até religioso que acha que porque ele está em algum grupo, alguma religião, ele acha que ele está conectado a Deus. Então a maioria dessas pessoas vão buscar por causa desse vazio, dessa tristeza, vai para esse lugar e chega lá, ela não se conecta ainda. Tem muitos aqui, tá, pessoal? Principalmente meus amigos evangélicos, tem muitos com tristeza, depressão, com ansiedade, com estresse. Tem muito, pessoal. Alguns daqui também, que está agora no meu canal, chegaram também com esses problemas aqui também. Eu sinto muito, tá? Mas graças a Deus, né, com a ajuda de Deus, a gente melhorou um pouquinho, né, pessoal? Aí ele fala, perdas ou conflito. Então, pessoas que teve experiência, teve perda de alguém que gostava,
teve um conflitos internos, né, que afeta a saúde mental. Então, tem problema de como perceber esse mundo, né? Ela tá percebendo os conflitos da alma com o espírito, então, do corpo, então, coisas do corpo com dos. Então, ela não sabe lidar com. Então, esses conflitos internos afetam a saúde mental e o bem-estar emocional. Então, afeta a alma. É uma dona que está causando. Aí ele fala, embora seja emocional, né? Pode ser sentida fisicamente. Então, essa dor, ela é emocional, ela está na alma, ela está no campo mental e emocional. Mas quando o cidadão não cuida disso, tá? E tem muitas pessoas que não cuidam, só vai buscar quando a parada aperta no físico, tá? Ela pode ser sentida. Por quê? Essa energia, a nossa alma, a nossa consciência, ela não fica suportando. O que é que ela faz? É uma autodefesa da alma. Então, o que é que ela faz? Ela lança para o lugar mais denso. Qual é o lugar mais denso? O nosso corpo físico. Então, essa energia é lançada e ela vai aparecer aí, se manifestar no nosso corpo de várias maneiras, né? Vai depender da pessoa. Então, causando dores no corpo, é importante o apoio de amigos, familiares e profissionais. É fundamental para o tratamento e a superação dessas condições. Então, é essencial, né? A gente, como é que se diz? Pessoas que tenham conhecimento, né? Amigos, familiares. Então, perceber e começar a dar apoio a essa pessoa para buscar o tratamento para superar a situação dela. Mas a maioria dos amigos, família, quando vai perceber que a pessoa está com a dor na alma, com esses problemas, né, no campo etérico, é quando já está atingindo o físico. Então, aí vai perceber, né, através de uma ansiedade, uma depressão, o que mais aí, né? A pessoa não demonstra mais como é vontade para fazer as coisas, não tem prazer de fazer as coisas. Então, quando ela demonstra esses sinais, é que os amigos, os familiares vai perceber, tá? É assim, tá, pessoal? As pessoas estão funcionando assim, tá? Eu só estou falando aquilo que está acontecendo, tá, pessoal? Então, aí, depois de dar essa explicação, tossindo aqui, de dar essa explicação assim, a gente vai para a segunda parte, tá? Vamos lá para a segunda parte, que a gente estava falando sobre o quê? Sobre como lidar com a dor da alma. Então, a gente já está quarto, na quarta, no quarto, característica de como a gente vai lidar com essa dor na alma. Então, entender as lições. Então, precisamos entender as lições. O que é que ele fala? O que é isso? Entender as lições. A dor pode ser uma oportunidade de aprender, amadurecer e desenvolver sabedoria, mostrando que é possível encontrar caminho para superar um momento difícil. Então, pessoal, ele fala que esse entender as lições, você precisa entender que a gente não só vive de experiência boas aqui. Você tem que entender isso, tá? Isso você tem que estar maduro, porque quando a gente passa pela dor, a gente espernia, né? Xinga, tem gente até que diz que Deus não existe mais não, eu tô nessa situação, Deus não existe. Entende, pessoal? Tem pessoas de levantar a fé dela, ela esmurece por causa do quê? Não entende ainda qual é o plano dela aqui nessa realidade, que ela pode passar por isso. Então, essa dor da alma pode ser uma oportunidade para você aprender
amadurecer, então crescer, né? Desenvolver sabedoria, então, aonde você vai buscar muito conhecimento. As pessoas vieram para a espiritualidade, pessoal, por causa dos problemas dela, tá? Muitas vezes estava com esse vazio, depressão, né? Ansiedade, estresse, estava com algum problema físico, né? Que apareceu por causa dessa dor. A fibromialgia, dores que acontecem. Então, muita gente, tá? Dores, traumas também de relacionamento, de família, tá? Trauma também religioso. Então, a maioria da gente que veio para a espiritualidade, a gente não veio, eu sou bonzinho, eu quero vir para a espiritualidade. Ah, não, tá, pessoal? A gente veio por causa de uma dor aí, de um sofrimento, mas através dessa dor, desse sofrimento, a gente foi amadurecendo, foi desenvolvendo sabedoria, foi mostrando que é possível encontrar um caminho para superar momentos difíceis. Então, foi na espiritualidade que a gente encontrou isso, tá, pessoal? Mas a gente, quando despertou a nossa consciência, não foi tão bonzinho assim, tá? A gente estava sofrendo, tá? E o pior é que a gente estava sofrendo e estava ainda dormindo, não tinha, reclamava de tudo, né? Eu lembro, pessoal, eu reclamava de tudo, tá? Da vida, tá? Eu já estava até ficando até, então tinha entrar em revolta com Deus, tá? Ia ficar revoltado com Deus. Por eu não entender o processo que eu estou passando, eu vou ficar então igual a muitos aí, tá? Muitos estão se virando ateus, se desviando por causa disso, tá, pessoal? Porque não entende que a gente está aqui numa para entender as lições da vida, experimentar todas essas coisas. A gente está nessa realidade, não entende ainda. Então, às vezes vai ter que passar por um sofrimento aí, tá? E aí quando o cara tiver mais calmo, mais ele vai poder ouvir, tá? Poder ouvir as coisas da espiritualidade. Então, tem muitos aqui que chegaram aqui com suas dores aqui, tá, pessoal? Foram aliviados aqui através do meu vídeo, então. Elas estão aqui porque elas tinham problema, tinham as dores, tinham as coisas, dores na alma, né? Trauma. E ela está sendo aliviada aqui através do vídeo, tá? Da frequência que eu estou passando aqui. Não é fácil, tá, pessoal? Todo mundo tem que entender essas lições da vida, tá? O que mais? Como lidar com a dor da alma? Autocuidado. Então, temos que ter o autocuidado e esperança. Então, não podemos perder essas duas diretrizes. A gente se cuidando e não podemos perder a esperança em nosso Deus, no nosso Criador. Não perder a ligação. Porque uma pessoa que perde a ligação com o Criador, pessoal, ela já entra nesse vazio e começa a não ter mais esperança. Não tem jeito, não. Acabou, irmão. Agora é isso aí. Aqui é todo um, cada um por si, Deus contra tudo. É isso aí. Entende? Nem da mãe, nem da avó. Então, isso que acontece, tá? O que é que ele fala? Ele disse, o tratamento envolve prática que ajuda a curar e a manejar melhor as dores internas, com a possibilidade de encontrar novamente a alegria e a paz interior. Então, esse trabalho, né, vai ter que envolver esse autocuidado e esperança. Então, a reconexão com Deus, né? Então, por isso que o autocuidado passa pelo autoconhecimento, a espiritualidade, envolve as práticas espirituais que vai fazer a pessoa se reconectar. É por isso quando eu gravei aí sobre o trauma espiritual, né? Que é o trauma religioso, a gente, a gente
eu aconselhei que vocês buscassem, né, pessoas terapeutas que tenham conhecimento sobre esses traumas espiritual, religioso. Por quê, pessoal? Porque além de ele estar trabalhando a sua alma, sua parte mental, emocional, ele vai ter que trabalhar para que você entre numa frequência, uma conexão com a sua espiritualidade, com seu Deus. Por isso que eu aconselhei os terapeutas energéticos, tá? Essas pessoas, ele tem conhecimento sobre coisas espirituais, da espiritualidade. Ele sabe a função da energia do corpo, a energia da alma. Então, ele vai poder fazer um trabalho, esse trabalho completo. Porque se você procura um psicanalista, um psicólogo que não tem nenhum vínculo, que não entenda sobre esse trauma espiritual, então ele não vai fazer esse trabalho de religar você às práticas espirituais, e porque você só pode encontrar cura para a alma nessa conexão com a sua alma divina, com os seus criadores. Então, vai manejar melhor as dores e vai possibilitar encontrar novamente a alegria, a paz interior. Então, a gente só vai encontrar a alegria, a paz interior com a conexão com o nosso Criador, com o Deus vivo, com o Deus Todo-Poderoso. É aí que a gente encontra. E aí a gente encontra o alinhamento, a gente começa a se alinhar. E a espiritualidade começa a trabalhar na nossa vida. Então, a cada dia a gente vai melhorando, né? A gente vai tirando as cascas religiosas, vai tirando as crenças limitantes. Então, e isso também, esse processo, né? Eu vou até falar sobre esse processo aqui, que é o processo do descascar. Eu estou no processo aqui, pessoal, de descascar batata. A batata assando, tá? Então, eu vou descascar a batata. Então, a gente está nesse processo, que é o quê? Tirar aquelas camadas que foram colocadas, tá, pessoal? Crença limitante, crenças da sociedade, crença familiar, crença da religiosidade. Então, a gente está se desensinando. E isso, às vezes, em alguns vídeos aqui meu, eu falo isso aqui e isso deve mexer com a sua alma. Eu lembro do vídeo aí que eu falei aí, né? Sobre até negócio de os traumas, práticas sexuais no meio religioso, tá? Que muitos religiosos têm perturbação em relação a essas coisas, tá? Então eu falei isso aqui, isso deve ter mexido aí com a alma de alguns aí. Mas é isso, pessoal. Precisa ir. Então, cada dia eu vou ter que ir tirando uma casca para a gente ir se descascando para a gente estar livre. Porque o que não nos prende nessa matéria é essa casca. É essa identidade que a gente está apegada a tudo. Então, a gente vai se sentindo mais livre quando a gente essas coisas não tem mais influência na nossa emoção, na nossa vida, tá? Por isso que a gente vai encontrar novamente a alegria e a paz. Então, aquela paz interior, a paz do espírito. Mesmo em uma situação bem difícil que a gente vive, tá? É isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, a espiritualidade nos ensina que a dor na alma é uma experiência humana universal. Então, o que ele está colocando que a dor na alma é como é que se diz? É uma experiência universal, porque todo experimentou. Então, já começando lá no desligamento de Adão e Eva. Vocês conhecem essas histórias? Você conhece essa história, pessoal? Adão e Eva? Tem até a música, né? De Baby do Brasil, né? Adão e Eva
no paraíso, tudo azul, sem pecado e sem juízo. Todo dia dois passarinhos cantar pra esse amor, embelezar sempre de luz. Então, é Adão e Eva, a história, né? Então, ele diz que é uma experiência humana universal. Então, que todo experimentou a dor na alma, a dor da separação, a dor, várias dores. Então, todo mundo universalmente experimenta essa dor na alma. Ele fala, muitas vezes ligado à angústia, à tristeza, ao sofrimento. Então, pessoas estão sentindo angústia, tristeza, né? Sofrimento por dentro. Então, é essa dor na alma. Tá? Precisamos voltar à nossa espiritualidade. Vai melhorar essa frequência aí, tá? Sofrimento, mas pode ser superado através da fé em Deus. Então, pode ser superada essa dor na alma, a fé em Deus. Então, a gente tem que colocar nele, a fé nele. Então, a gente tem essa energia também, que é a fé para a gente combater essa dor na alma da separação. Então, o que vai ligar a gente a Deus é a nossa fé, é uma energia, uma luz que Deus colocou dentro da gente. Mas sabe o que está acontecendo agora? Os canais aqui do YouTube, pessoas que sofreram trauma no conceito religioso, o que é que aconteceu? Eles saíram e agora, como é que se diz? E agora, como é que se diz? Como é que se diz? Eles, como é que se diz? Agora estão trabalhando contra. Estão trabalhando para matar a fé da pessoa. Se você mata a fé da pessoa, pronto, pessoal. A pessoa não pode se curar, a pessoa não pode seguir na vida, a pessoa não vai ter esperança. Então, acabou a pessoa, matou a pessoa espiritualmente, a alma da pessoa. Tá? Então, é isso que tá acontecendo, tá? Espero que você entendeu aí, o menino tá lá chorando, a mãe querendo dar banho frio, né? Então ele disse, pode ser superada nessa dor na alma através da fé em Deus, do autoconhecimento, então, de buscar a espiritualidade e da confiança de que ele, né, Deus nos fortalecerá e oferecerá alívio e cura interior. Então, ele quem? Deus, né, pessoal? Ele vai, se a gente se dedicar a buscar com fé, começar a praticar o autoconhecimento e a confiança nele, né? Fortalecerá e oferecerá alívio e cura interior. Então, a gente vai ser curado, vai ter alívio dessas energias, dessas coisas, de a gente não estar só vazio nesse mundo. Por isso que as pessoas ficam perguntando, onde está Deus, pessoal? Deus está com você, mas você está afastado dele, você está longe, através de frequências. E a Matrix está enganando você, levando você no banho-maria, para depois cozinhar você por inteiro. A maioria das religiões estão fazendo isso, tá? Não existe, tá, pessoal? Se eu, por exemplo, um médico físico, ele vai ter que mexer no corpo. Então, a gente que é espiritual, está trabalhando com pessoas, a alma, o espírito, vamos ter que mexer na alma.
Ah, não, vai mexer nela. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, tadinho dela, vai mexer. Ela vai ficar toda zangadinha. É o trabalho aqui, pessoal. Se eu estou sendo usado pela espiritualidade, é que para fazer o trabalho aonde? É no físico? Eu vou fazer um curativo no seu dedo? Não, é na alma. Então, tem que tocar. Então, quando vocês às vezes estão zangados comigo, tá? É porque tá tocando a alma, tá? Algo tá mexendo, tá? Tá querendo me dar uma predada? Murro na cara. Tá? Então, o que, que ele fala? Então, oferece alívio e cura interior. Caminhar para a evolução da consciência. Então, é um caminho para a evolução. Então, é um caminho da consciência, pessoal. Essa autocura aí, essa busca pela Deus, pela nossa espiritualidade, né? Que é o caminho de Cristo. Para, para entender que a dor é um processo de controle das energias para um futuro sem dor. Então, a gente às vezes está até sendo treinado para a gente saber controlar a energia da dor, tá, pessoal? A gente não sabe ainda, tá, pessoal? A gente como é que se diz? É que é um aprendiz, a gente está aprendendo. O ser evoluído, ele tem mais consciência, então a gente tem pouca, tá? Só um pouquinho, tá? Mas a gente tem que ir o quê? Ir galgando essa escada para a gente, né, futuramente, né, através desse processo, a gente controla as energias, principalmente a energia da dor, para um futuro sem dor. Então, para um futuro que as pessoas não vão sentir mais dor. Principalmente se você tiver um corpo já, um corpo de luz, um corpo glorificado. Então, não vai sentir mais dor, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Então, esse é o nosso trabalho, é o caminho da evolução da nossa consciência. E a gente está nesse caminho. Então, a gente ainda não entende muitas coisas, dores. Por que eu vim para aqui? Você aí vai fazer a pergunta para mim, por que a gente veio para aqui, irmão Samuel? Sentir dor aqui. Nossa, a gente sente dor. Muitas pessoas a gente vê também sentindo, sofrendo. O que a gente veio fazer aqui, irmão Samuel? É isso. Por isso que o quê? Vamos nos dedicar a expandir a consciência para entender essas coisas, tá? Porque a gente está aqui por causa de um propósito que está na nossa alma, que foi esse Deus que colocou, o qual a gente chama essa força, essa energia, essa luz de Deus, né? Essa fonte de Deus, que ele que colocou essa energia na nossa alma para a gente fazer alguma coisa aqui. Mas a vida tem pessoas que não sabem o que é que eu vim fazer, o que é que eu vim fazer aqui. Meu Deus, eu nasci aqui em Salvador, numa comunidade aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, são perguntas, né? São perguntas que tá na sua alma, tá, pessoal? Aí ele fala, por isso temos que expandir, né? Minha mãe tá querendo participar aqui, ó, do meu vídeo aqui, ó, pessoal, tá? Ela tá querendo participar, tá falando de espiritualidade aqui para você, ó. Aí ele fala, aí ele diz assim, por isso temos que expandir a nossa consciência. Então, para que a gente chegue nesse processo futuro de dor, temos que expandir a nossa consciência para podermos perceber essas energias que estão se alongando no nosso campo mental e emocional, levando a entrar numa vibração de baixa frequência. Assim, precisamos nos liberar das formações egóicas. Foi o que eu falei aqui no princípio do vídeo.
Então, pessoal, o que é que ele está falando? Por isso que a gente tem que buscar conhecimento para expandir na nossa consciência, né? E para podermos perceber essas energias. Então, porque quando a gente não tem percepção, tá, pessoal? A gente não tem uma percepção aflorada, a gente não percebe isso. Tem pessoas que estão com a dor na alma, mas ela não sabe nem o que é isso. Da onde está vindo isso? Ela pensa aí que ela é o corpo físico, aí não tem. Ela vai para os médicos, os mecanicistas, né? O da medicina, que cuida do corpo. Então ela vai. Eu estou sentindo isso aqui, doutor. Porque ela está pensando que ela é o corpo. A maioria das pessoas está assim, tá? Tem pessoas que nem sabem. Aí chega lá, o médico faz exame, né? Manda fazer exame, as pessoas fazem, vai lá, aí olha o corpo físico. Aí, não, não tem nada não. Se é alguma coisa que você comeu. Então, os médicos ele vai analisando essas partes físicas, porque esses médicos não são preparados para olhar essas coisas da etérica emocional. Eles não são, tá? Então, para a gente perceber essa energia, né, que é da dor, que se alonga no nosso campo mental e emocional, então ela está permeando nossa alma, né? Então, como é que a gente. É a gente ser expandida a consciência. Então, você percebe. Como você percebe do outro também. Então, tem pessoas que estão com a frequência, né, aberta espiritualmente na percepção, que ela percebe tanto quando ela não está bem, como a outra pessoa também não está bem. É os médios sensitivos, tá? A gente que é aqui falando de espiritualidade, tá? De expansão da consciência, tá, pessoal? A gente tem essa percepção, tá? Seja de longe, pelo um vídeo, pelo telefone, você ouve a voz da pessoa, você percebe, vem a frequência toda da pessoa. A gente é assim, pessoal. Tá? Não tome susto, não, se. Mas a gente é discreto, tá? A gente não vai falar isso, a não ser se a pessoa dê vazão de falar o que é que está acontecendo, tá? A não ser também que seja outra pessoa espiritual, que você tenha intimidade de falar sobre isso, tá? Porque tem pessoas, tá, pessoal? Já aconteceu isso comigo. Tem pessoas que eu não conheço e, e veio a informação dela. A informação de que ela estava com a dor na alma, que ela tinha problema ali, né? E eu fiquei tranquilo, eu senti ali a frequência, tá? Aí a gente sempre vai assim, tá acontecendo alguma coisa, né? A gente. Mas a pessoa esconde, pessoal. Ela não quer se abrir, tá? E a gente não pode ficar forçando, porque são coisas que estão ali na alma da pessoa, né? A pessoa tem que permitir se abrir em relação a isso. Então, às vezes você não tem uma afinidade com a pessoa não se abre com você. Tá tudo certo. Então, é aconselhar ela, né? Se ela falar, eu tô assim com esse problema, então aconselhar ela para que ela procure uma pessoa de confiança, um psicólogo, uma pessoa para ouvir ela, tá? Ela falar sobre isso. Mas a gente não pode se intrometer, tá, pessoal? Mesmo a gente que somos sensitivo, médio, né? Sentimos as coisas do outro, a gente não pode. Tem que ter a permissão da pessoa. Por isso que quando vocês vêm procurar aqui terapia, procurar conselho aqui comigo, você está dando permissão, você está tendo confiança em mim, você está dando permissão para que eu entre e fale sobre essas coisas da sua alma, tá? Então, a gente não pode, tá? Sempre esperar o sinal do livre-arbítrio da pessoa que ela se abra, ela tenha confiança, fale coisas, tá? O que ela está sentindo,
qual é a percepção dela das coisas. Então, isso tudo é permissão da alma daquela pessoa, daquela consciência, tá, pessoal? A gente não pode. Então, essa energia está se alongando no campo mental e emocional da pessoa, né? Levando ela a entrar em o quê? Numa vibração de baixa frequência. Esse é o problema, né? Porque toda dor é ruim, tá, pessoal? Pode ser da alma, pode ser física, toda dor é ruim, né? Ninguém gosta de sentir dor. Então, porque leva a uma baixa frequência, né? Então, você vai ficar em baixa frequência, né? Assim, precisamos o quê? Nos liberar da formação egóica. Então, a nossa dor da nossa alma é que a gente construiu essa identidade egóica. A nossa alma está em cima disso. Por isso que a gente precisa ir liberar essa formação egóica. Então, é por isso que o trabalho aqui é fazer você se libertar das crenças limitantes das coisas que estão prendendo você, pessoal. E isso aí mexe, às vezes quando eu falo alguma coisa que deve mexer bastante com o outro não mexe, né? Alguém já superou essas coisas, então mexe bastante essas coisas, tá, pessoal? Deixa eu tomar mais um xarope aqui, tá? Então, é isso, tá? Aí tem que liberar essa informação egóica para que a gente não fique preso a uma frequência mais baixa. E esse é o trabalho da espiritualidade, é sempre elevando, sempre a gente melhorando, tá? A gente baixa, a gente vai lá, melhora, a gente vai caminhando, vai trabalhando. E é assim, tá? A gente entrando no que ele vai pegando conhecimento, porque às vezes também a gente tá fazendo coisas ainda de baixa frequência, porque a gente ainda não tem conhecimento, tá? A gente está atrelado ainda um pouco à formação, à identidade egóica, né? Esse ego não é fácil, né, pessoal? É o que atrapalha bastante, né? Quando não tem equilíbrio, né? Quando equilibra ele, tá tudo certo, tá? Aí ele fala, né, pessoal? Cadê? A formação egóica que nos prende nessa energia de controle. Então, essa formação egóica, essa nossa energia, nos prende a energia de controle, é uma energia baixa. A gente sempre quer estar no controle. Então, pessoas que querem estar tudo no controle, quer controlar tudo, está nessa formação egóica, tá ainda, tá? Ela quer controlar tudo, né, pessoal? Então, precisa ir se liberando disso, tá? Entendendo que tem um Deus no controle, tem uma energia no controle das coisas. Mas isso é o quê? Você vai ter que ir crescendo, expandindo a consciência para ir liberando essas coisas. E aí a sua dor vai melhorando, tá? Sua dor na alma. Aí ele fala, assim, na verdade, ter controle é um produto da mente, é um produto da mente. Então, a gente quando quer ter controle aqui de tudo é porque é uma coisa da nossa mente. Mas isso é um engano, não vai controlar nada. A gente não controla nada, pessoal. Mas é assim, tá, pessoal? A nossa mente nos engana, leva, então, às vezes por crenças, por coisas que foram colocadas, né? Pela sociedade, pela religião, né? Por isso que a religião quer controlar as pessoas. É controle, ele pensa que controla, mas não controla nada. Aí sentimos a necessidade de nos sentirmos no domínio do que está à nossa volta. Então, essa pessoa sente, né? Ela tem um sentimento, né? Uma necessidade de se sentir que está dominando as coisas. Que está em nossa volta. Então, que está à volta da gente, a gente quer
está no domínio. Isso acontece com muitas pessoas, tá, pessoal? É normal. A nossa identidade egóica leva a gente para isso. Mas a gente não está no domínio. As coisas estão no domínio da espiritualidade de Deus. Então, o que é que a gente tem que fazer? É entrar nessa frequência aí, mais evoluída, tá? E nos direcionando de acordo com essa frequência. Aí ele fala, sendo assim, criamos uma falsa sensação que nos traz conforto. Então, quando a pessoa ela pensa que está no domínio, né? Ela está criando ali uma falsa sensação. É coisa do ego. Tudo que é falso, tá? Vem da formação egóica, vem da nossa identidade egóica. Então ela cria essa falsa sensação que nos traz conforto. Então ela acha que está ali que ela tem conforto. É por engano, tá, pessoal? Mas é um produto do imaginário, então é um produto da sua mente. Meu Deus, pessoal. Não é fácil, tá? A gente, ser humano, tá, pessoal? A gente tem aqui a nossa concepção corpo, alma e espírito, né? Que para a gente, o ser humano, entender esse ser humano é complicado, tá, pessoal? Não é fácil, tá? Então, cada pessoa também tem uma maneira de olhar diferente, uma coisa diferente, tá? Então, ele fala, é um produto do imaginário, até que possamos viver a cada dia de forma mais tranquila. Então, a gente vai tentando ficar nesse controle, criando esse imaginário de que a gente pode controlar as coisas, até a gente possa viver a cada dia mais tranquilo. E nunca chega essa tranquilidade. Olha aí, pessoal, o ser humano fica tentando controlar o outro ser humano, tentando controlar o mundo, tentando, mas nunca chega essa tranquilidade para o ser. Porque não é por aí. A gente está tomando o caminho errado, tá? Mas isso, né? A gente que é espiritual, que está estudando, a gente sabe disso. Olha agora quantas pessoas não têm essa informação. Até pessoas religiosas, tá? Teve uma pessoa aqui que ficou surpreso pelas coisas que eu estava falando. Ele disse, nossa, da onde está vindo tanta essa profundidade? Por quê? Por causa do meu estereótipo, sabe? Estereótipo? Por causa dessa minha casca aqui, do meu vídeo aqui que eu apresento, um jovem aqui da periferia, tá? Então, o meu estereótipo, quando a pessoa vê a informação, não tem nada a ver com o meu estereótipo que eu apresento aqui. Porque a gente sabe que nessa realidade, né, pessoal? As coisas separadas, né? O rico, o médio, o pobre. Então, e cada um tem uma percepção dessas classes sociais, de como que essas pessoas se comportam. Mas eu sou um aqui que estou fugindo da regra, tá? Olha aqui, você vai reparar o jovem da minha idade aqui, tá tudo aí, perdido aí, envolvido em coisas aí erradas, tá? A maioria aí. Por isso que eu aqui, como uma pessoa aqui de periferia, eu não saio muito à noite, tá? Porque o meu estereótipo para um policial, tá, pessoal? Que a gente vem de um bairro periférico, meu estereótipo, ele pode me agredir, fazer qualquer coisa, porque ele pensando que a maioria desses jovens, ele tem isso em mente, tá? A maioria dos policiais. Então, o meu estereótipo aqui é isso. Se eu sair, né? Um dia desse eu vi um vídeo aqui, a menina negra, né? Tava comprando lá no mercado. O vídeo passou aqui na internet. E ela, como é que se diz? O estereótipo dela negra, né? Mas ela é uma menina que tinha dinheiro. Os pais tinham uma condiçãozinha, né?
tinha dinheiro e tal, ela estava fazendo as compras dela e depois, quando ela passou, pagou no caixa, aí veio a segurança, um segurança e uma segurança mulher para abordar dizendo que ela roubou. Tá já pegando ela, colocando a mão para trás, né? Fazendo, vamos revistar sua sacola, então, né? Uma pessoa estava filmando. A gente só sabe disso porque tinha uma pessoa filmando aí. E passou nas redes sociais aqui, eu vi. Então, é estereótipo. Por quê? Tanta gente comprou lá, branca, mas só uma pessoa lá negra comprou, foi parada. Então, pelo estereótipo, tá? Isso que é estereótipo. Então, pelo meu estereótipo aqui, as pessoas não dão nada. Então, eu estou fugindo das regras dos jovens que estão aqui na periferia aqui de Salvador. Eu sou o que estou fugindo da regra. Entende? Entende, pessoal? Por isso que eu entendo o camarada quando ele ficou dizendo, ficando surpreso as informações que eu estou passando aqui, tá? Eu acho que quase a maioria também, tá, pessoal? Que a maioria tem esse estereótipo, né? Tem esse estereótipo. Faz parte dessa realidade, tá? Por isso que eu tomo cuidado, tá, pessoal? Em sair à noite, em estar em lugar, eu tomo muito cuidado por causa já do meu estereótipo, já onde eu moro, coisa eu sei que a maioria, tá? Alguns policiais vão dizer, não, a gente. Mas eles têm esse estereótipo, eles têm isso aí, tá? E como é combinado até com o racismo, as coisas sociais também das pessoas, tá? Eu lembro do meu amigo, né? Em relação a isso à polícia, né? O meu amigo, né? Os pais dele têm. Ele morava no corredor da Vitória. Ele tem um dinheiro. O pai dele, né? Ele morreu, deixou um dinheiro dele. Ele morava no corredor da Vitória. E os policiais veio parar o ônibus, né? Mandaram todo mundo descer. E meu amigo aí disse: não vou descer, não. Mas só que ele tinha pais aí importantes, tá? E ele branco também, né? Esse meu amigo é branco da faculdade, né? Então, você viu como o policial tratou. Aí um lá que queria falar alguma coisa, era negro, tomou logo uns tapas no pé do vidro. É isso que acontece, pessoal. O estereótipo, ele fala bem forte. Talvez eu não sei se eu vou fazer um vídeo com isso, né? Porque isso cria uma polêmica bastante, né? Mas faz parte do sistema da nossa sociedade, tá? É em todo lugar isso, tá, pessoal? Principalmente aqui no Brasil, é em todo lugar, tá? Mas é isso que acontece. Então, por isso que eu tomo cuidado, tá? Porque eu sei meu estereótipo aqui. Então, quando eu me apresento aqui, eu tenho esse estereótipo. Eu até tava pensando, tá, pessoal? Antes de gravar áudio e vídeo aqui, de gravar só o áudio e colocar no YouTube esse ensinamento, né? Mas eu disse, será que as pessoas gostam de áudio e vídeo? Tanto de ouvir como ver também a pessoa, né? E aí não teve jeito, eu tive que mostrar meu estereótipo, minha cara, Zé. E aí, cada um vai ter uma reação de acordo com o seu estereótipo da minha pessoa. Mas eu já falei, aquele que é espiritual, ele tem que ver como consciência. É o que eu olho para vocês. Eu não vejo se vocês têm dinheiro, se vocês não têm, se vocês é bonito, é rico, tá? Mas eu sei que seus pastores olham vocês assim, tá? Então, ele fala, cadê onde foi que a gente parou, pessoal? É a cada dia de forma mais tranquila, né? Aí ele fala, e quanto de fato enxergamos a realidade? E quando de fato enxergamos a realidade, então quando a gente cai na real, né? É possível que percamos o equilíbrio emocional. Então, por isso que isso às vezes acontece, tá, pessoal? Quando a pessoa desperta, ela vê a realidade verdadeiramente,
às vezes ela pode perder o equilíbrio emocional dela, porque ela não está preparada para receber aquelas informações. Então, por isso que eu tenho muito cuidado nessa hora, na hora das pessoas que estão despertando, tá? Porque ela ali ela tá numa formação egóica, tá no, então ir quebrando tudo isso de vez, então por isso que tem que ser aos poucos, tá? Aos poucos. Por isso que agora eu tô gravando os vídeos aqui, dando a dosagem para vocês aos pouquinhos, tá? 60 minutos a cada dia, tá? Então, tem que ser aos poucos. E passamos a sentir as dores que ocorrem na alma. Então, a gente passa a sentir as dores, a gente cai na realidade, né? Aquilo é um choque, mas aí a gente é só a gente voltar, se voltar para a nossa essência espiritual, voltar para Deus, voltar o nosso equilíbrio, então a gente vai conseguir viver, tá? Equilibrar nossas frequências, né? Coisas que a gente fazia não faz mais. Então a gente ir deixando essas coisas da nossa formação egóica, né? Que é a nossa identidade. É isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Esse é o processo para a gente ir se lidando com essas dores na alma. Esse é o processo. E às vezes cada pessoa, tem pessoas que é mais rápida, tem pessoas que se recuperam mais, tem outras pessoas que demoram mais ainda. Vai depender do grau da dor, da situação que aquela pessoa está entendendo, do nível de consciência. Então vai depender tudo isso, tá? Então vou marcar aqui, pessoal, terceira parte, porque já chegou, já chegou o verão. Ainda não chegou o verão, não, né, pessoal? Já chegou aqui 60 minutos, né? 60 minutos só de música. Então, já chegou aqui e aí a gente vai gravar amanhã. Se Deus e essa espiritualidade me permitir, tá, pessoal? Você viu que hoje eu tive que tomar aqui bastante xarope para poder gravar aqui, porque a tosse, né? As coisas ainda, às vezes eu espirrando a tosse aqui. Mas é isso, tá? Faz parte do nosso processo. Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!